Então, vamos lá, continuando aí, sabendo que nós temos três vieses: viés do estimador, viés da coleta e o viés de seleção. Através da amostragem, você consegue praticamente reduzir ou evitar o viés de seleção, tá? E aí você tem os dois grandes grupos de amostragem, que são as técnicas probabilísticas e as não probabilísticas. A probabilística, ela tem a característica de ser representativa, tá? O que isso significa? É a característica que permite oferecer conclusões válidas para a população, tá? Então, quando às vezes você está conversando ou discutindo, a pessoa fala assim: mas essa amostra é representativa? A representatividade não tem a ver com o tamanho da amostra. Claro que se você tem 100 pessoas e você entrevistou 98, se a sua população é de 100, você entrevistou 98, você pegou, você fez um censo praticamente. Então a sua amostra vai ser representativa. Agora, se você tem lá 3 milhões de pessoas e pega uma amostra de 500, você sabe que percentualmente não representa muito. Então, o que te interessa? Se as características da amostra representam as características da população. Tá? Então, quando a gente fala em representativa, a amostra tem as mesmas características da população? Se sim, então essa amostra é representativa e não o tamanho dela. Tá? Então, quando fala representatividade, não é ao tamanho da amostra. Claro que quanto maior a amostra, mais perto do total da população, melhor ela vai ser. Mas você pegar poucas pessoas não quer dizer que ela não seja representativa, quer dizer que as características dela, quer dizer se as características dela não representam bem a população, tá? Então a probabilística, ela é representativa, porque você usa uma técnica probabilística, uma técnica matemática para selecionar os elementos. Então você espera, ou matematicamente, o comportamento da população é refeito no comportamento da amostra, tá? O comportamento da amostra tem a mesma característica do comportamento da população. E as não probabilísticas? A não probabilística, ela não serve por propósito inferencial, tá? Ela é usada mais para entender qualitativamente o fenômeno. Então, quando você vai pegar um grupo de interesse, então assim, eu quero saber como essa sala está aprendendo estatística. É interesse meu que seja essa sala e não que seja outros estudantes de administração, tá? Então eu estou mais interessado no processo qualitativo. Então, como que isso acontece, o que vocês estão aprendendo, do que dar informação de vocês eu generalizar para a população, tá? Então, as amostras não probabilísticas, ela não serve para fazer uma inferência, tá? Claro, você pega uma amostra muito grande, então você tende a acreditar que aquele comportamento da amostra é um bom comportamento da população, mas de forma técnica, isso aqui não nos permite fazer inferência, tá? Você pode fazer uma inferência por uma conversa, né, de corredor, mas cientificamente não é, você não pode fazer. Então agora você tem algumas técnicas de como fazer a amostragem dentro da forma probabilística e dentro da forma não probabilística. A forma probabilística mais tecnicamente perfeita, tá, seria a amostragem aleatória simples. O que é a amostragem aleatória simples? Cada elemento tem probabilidade 1 sobre n, que é o número da população, de ser sorteado para a amostra. Então, o que isso significa? Eu tenho todos os meus elementos da amostra, da população, tenho todos eles, então cada elemento ali tem uma chance de 1 sobre esse n, sobre o tamanho da população de ser sorteado. Isso pressupõe uma coisa, que eu tenha uma lista de todas as pessoas que fazem parte da minha população, todos os elementos que fazem parte da minha população. Quando eu faço isso, eu gero um número randômico na calculadora no Excel e ele sorteia essas pessoas, tá? E aí você tem uma lista de pessoas de amostra. E aí você tem que ir exatamente naquela pessoa, exatamente naquele elemento. Então eu fui lá, fiz um sorteio. Olha, vou pegar a terceira pessoa da lista. Quem que é? Ah, é o Pedro. Daí eu tenho que ir lá no Pedro e falar: Pedro, quem que você vai votar? Ah, o Pedro, qual que é a sua altura? Então, isso pressupõe que você tenha um conjunto de pessoas, que é a sua população, e consiga ter acesso àquela pessoa. Ah, o Pedro não está. Você gera outro sorteio e pega outra pessoa para o lugar dele. Mas não é pegar o cara que está perto, que está próximo ou conhecido dele. Tá? Então você tem que ir direto naquela pessoa. Aí você percebe algumas complicações muito
óbvias aí. Imagine você fazer uma amostragem aleatória simples para intenção de votos no Brasil. O cara tem que ter a lista de todos os brasileiros, eu saber onde que ele está. Aí eu vou lá e sorteio o Adriano de Campo Grande. Então como é que eu tá? Onde que está o Adriano? Eu tenho que ir lá nele e falar com ele. Ah, mas o Adriano não está. Sorteio outro cara. Ah, agora ele está lá em Paraíba. Mas você tem que ir para Paraíba para ver aquele cara. Tá? Essa técnica vai permitir que matematicamente toda a sua população esteja descrita na sua amostra. Se você tem 10% de pessoas da população que são de uma classe alta de dinheiro, você vai ter provavelmente por volta de 10% de pessoas de uma classe alta na sua amostra. Tá? Então essa é a técnica que matematicamente faz esse link entre como a minha proporção da população em relação à proporção da minha amostra. Ela mantém essa mesma estrutura. Só que aqui vocês já perceberam que tem alguns problemas óbvios. Tá? Então, em alguns casos, vocês têm esses dois tipos de amostragem, aleatória estratificada e aleatória por conglomerado, onde eu agrupo pessoas. Tá? Eu agrupo pessoas para facilitar o meu acesso a essas pessoas. Tá? Então, aleatória estratificada. A população é dividida em estratos que são subgrupos homogêneos da população. Então eu penso no Brasil, tá? Quais são os subgrupos homogêneos, ou seja, que têm o mesmo comportamento ou intenção de voto? Nas eleições você percebe que eles fazem essas subdivisões, homem, mulher, classe, região. Então eles estão falando, olha, esses subgrupos, eles têm mais ou menos a mesma característica. Então eu vou lá e seleciono um percentual dessas características para representar o mesmo tanto da amostra. Quando que ela funciona bem? Quando você quer conhecer bem aquele subgrupo. Então imagine o seguinte, eu tenho 10% de eleitores da classe A, mais 30% das eleitores da classe B, C e D, e o restante tudo eleitores mais 5, mais de uma classe mais baixa. Então isso no Brasil. E aí eu quero que isso se represente para a amostra. Eu vou pegar 100 pessoas. Então dessas 100 pessoas, 10 tem que ser da classe A. Aí eu vou lá e faço um sorteio na classe A de quem que são aquelas pessoas. Ah, 20 são da classe B, C e D. Então eu tenho que pegar 20 disso aí. Então eu garanto que cada subgrupo esteja representado na minha amostra. E o que é importante? Que os caras que vão participar ali dentro sejam de certa forma sorteados aleatoriamente. Tá? Então aqui existe uma pequena variabilidade dentro do grupo, ou seja, o grupo é praticamente homogêneo quanto às suas características ou intenções, e a heterogeneidade, a variabilidade está entre os grupos. Então é como se eu falasse assim, olha, homens, eles pensam igual a homens, mulheres pensam igual a mulheres, mas homens e mulheres pensam diferentes, tá? Então eu faço uma estratificação, eu crio esses grupos homogêneos e sorteio dentro desses grupos a mesma proporção da população, tá? Outro tipo de amostragem aleatória, por conglomerado. Agora, por conglomerado, a população é dividida em grupos heterogêneos e espera-se ter a mesma variabilidade da população dos conglomerados. Então agora é como se eu falasse assim, olha, eu vou dividir meu Brasil, a proporção do Brasil, em grupos aonde mantém a mesma proporção do Brasil. Aí eu vejo em Campo Grande que um bairro lá, sei lá, o Aerorancho tem a mesma distribuição de homens, mulheres, classes e outras características do Brasil. Então eu divido em conglomerados. E aí você percebe que a variabilidade está dentro do conglomerado. E aí eu divido o Brasil nesses conglomerados e sorteio os conglomerados para serem sorteados. Então, dentro do conglomerado, ele tem toda a estrutura da minha população, toda a proporção da minha população. E os conglomerados entre si, eles são praticamente iguais, 10% de uma classe, 20% de outra. Tá? Então, um conglomerado é um conjunto menor, né? É como se fosse assim, um conjunto que tem as mesmas características da população de tamanho menor. Então, a variabilidade está dentro do conglomerado e entre os conglomerados eles são praticamente iguais. O extrato são grupos onde eu estou juntando pessoas iguais ou elementos iguais e a variabilidade está entre os extratos. Tá? Essas três aqui são técnicas probabilísticas, desde que quando você escolha exatamente, faça, né, essa lista de pessoas e os possíveis casos.
para poder fazer uma inferência, tá? Sendo que essas duas estão mais para operacionalização, mas ainda assim você usa a técnica de amostragem aleatória simples dentro delas. Olha, eu tenho os extratos, então como é que eu seleciono os elementos dentro dos extratos? Através de uma amostragem aleatória simples, tá? Você tem uma técnica que chama amostragem sistemática, que ela, dependendo de como ela é feita, ela está entre a probabilística e a não probabilística. O que é a amostragem sistemática? Você tem um padrão que você cria. Eu vou sortear, vou lá e sorteio um número, 10. Ou então você pega e faz a divisão do tamanho da sua amostra pelo tamanho da sua população e achou uma relação, 15. Você vai pegar, vai lá e sorteia uma pessoa, um número, 3. Então, 3 é o início. A cada 15 elementos, você pega aquela pessoa para participar da sua amostra, tá? Ela pode ser probabilística se você conseguir participar ou garantir essa heterogeneidade da população, tá? Então imagina assim, você vai abrir uma loja em Campo Grande e você não sabe quem vão ser os seus possíveis consumidores. Como que você vai criar uma lista de consumidores para entrevistar? Não dá. Então você fala assim, olha, eu vou montar uma loja aqui na 14. Então eu vou pegar pessoas que frequentemente passam na 14 para entrevistar, porque vão ser possíveis consumidores meus. Então eu vou lá e falo assim, olha, eu vou lá, faço um sorteio número 13. Então a pessoa passou, 13, a 13ª pessoa, ele pode participar da minha amostra? E assim vai. Então você mantém um padrão de selecionando essas pessoas a cada K elemento, né? A cada K padrão. Então, outro exemplo, numa fábrica, numa produção de parafuso. Então, como é que eu vou pegar se eu não tenho uma lista de possíveis parafusos que são a minha população? Eu vou pegar a cada 300 parafusos, eu pego 10. Então, eu vou lá, passou 300 parafusos, ele seleciona 10. 300 parafusos, ele seleciona 10. Você precisa de uma amostra um pouco maior, você precisa de uma amostra maior, então você tira isso aí e aí você tem uma amostragem sistemática. Você, através daquela amostra, você pode generalizar para a população. Tá? Então você tem que tomar cuidado que na sistemática, se você está dando acesso a todos os elementos terem ou poderem participar da sua amostra. Lembra que a probabilística, a característica é essa: nenhum elemento pode ter probabilidade zero de participar da sua amostra. Então, se você faz uma sistemática onde você garante que nenhum elemento tem probabilidade zero, ok, ela é probabilística. Agora, se você faz uma sistemática, vamos supor que eu vou fazer uma sistemática sobre a eleição do final de semana. Aí eu fico ali na porta da universidade e vou pegar a cada 10 carros, vou pegar o carro que entrar. Percebam que, por mais que eu fiz ela sistemática, eu ainda enviesei a amostra na localização. Então, ali eu elimino o fato de que pessoas que não estão fazendo universidade, elimino pessoas que não moram em Campo Grande, elimino outras características, tá? Então, essa técnica ela tem que tomar cuidado para você garantir essa relação, tá? Quando você não garante, ela fica não probabilística. O que isso quer dizer? Que quanto mais perfeita a seleção matematicamente, eu peguei uma lista de todos os brasileiros e fiz isso, se você fez isso, você não vai ter viés na seleção, porque não teve uma intenção na escolha. Mas eu peguei e não consegui olhar o cara que as pessoas da Amazônia, mas o grupo da Amazônia está representado no final da região centro-oeste. Então você vai falar, olha, ok, eu acredito que tem esse padrão de comportamento, mas ela não é perfeitamente, então pode ser que tenha um viés nessa seleção. Tá? Então o viés de seleção ele é evitado assim. Se você faz uma amostragem tecnicamente correta, você não tem mais viés de seleção. Mas na prática é difícil de você conseguir esses casos, essa aleatória simples. Que esse é um exemplo da eleição. Você tem que ter todos os eleitores do Brasil, selecionar ali 400, 500 pessoas e ir lá falar com aquela pessoa específica. Então acaba ficando caro, acaba ficando lento. Então como é que eu relaciono isso? Tá? Você tende, ou você espera que nenhuma pesquisa tenha o viés, tá? Você tende a evitar, você quer evitar esse viés, tá? E aí a gente vai para as não probabilísticas, que é o seguinte: agora você não está interessado necessariamente em generalizar, você está interessado mais em conhecer. Então você tem uma amostragem intencional, quando se escolhe intencionalmente os elementos da amostra. Você fala, peraí, por que eu vou escolher intencionalmente? Imagine que eu estou querendo dar uma aula de estatística melhor.
Então eu vou pegar alunos que me interessam, que eu falo, olha, a característica que ele tem de dificuldade em matemática, de facilidade em matemática, de dificuldade em interpretar, de facilidade em interpretar, de dificuldade de entender o que eu falo. Então eu escolho as características que eu quero e vou entrevistar essas pessoas, vou buscar informações dessas pessoas. Por quê? Porque eu estou interessado na característica. Eu não estou interessado em pegar aquilo lá e generalizar para todo mundo. Vamos supor que uma pessoa tem facilidade com matemática, daí eu vou lá e converso com ela. Daí eu falo, o cara entende melhor assim. Aí eu pego para todos os alunos e faço isso. Percebam que a amostragem intencional não é para isso. É, olha, eu quero conhecer, beleza. Depois eu vou ver se todas as pessoas teriam essa habilidade ou essa facilidade. Mas ela está mais direcionada em entender. Então você vai escolher aquele grupo. Olha, eu quero ouvir aquele conjunto, eu quero ouvir aquelas pessoas que sabem do que estão falando, ou que têm a dificuldade, ou que têm característica. Tá? Você também tem uma amostragem bola de neve, que é quando você entrevista uma pessoa e essa pessoa indica outras pessoas para serem entrevistadas. Tá? Então você vai lá, manda para uma, essa pessoa manda para os meus colegas, responda essa pesquisa que é o TCC do meu colega. Daí outros respondem, daí manda, responde para mim aí, esse é do meu colega. Ou então põe aqui no Facebook, marca a sua resposta do não sei o que. Aí vai gerando isso aí. Tá? Percebam que ela é uma amostra não probabilística. Então serve ok, para você ver dentro do seu grupo de pessoas, ela serve. Mas para você falar que o Brasil vai ter aquele padrão, está bem fora da realidade. Tá? Então você tem um viés de quem vai responder o bola de neve, vão ser conjuntos parecidos. Claro que se você fizer isso durante, 2 anos, você vai pegar tanta gente de grupos diferentes que você poderia até generalizar, mas não do jeito que é feito. Até por isso que é proibido esse tipo de pesquisa eleitoral, né, que você faz nesses meios. Assim, eu vou fazer aqui no bairro de casa, vou fazer isso. Não, você não pode utilizar isso como pesquisa eleitoral. Né? Até acho que o Tribunal Superior Eleitoral proíbe essas pesquisas de Facebook, você não pode fazer isso. Por quê? Porque ela está direcionada, ela está enviesada a seleção. Você fala, olha, eu fiz aqui com meus colegas, 70% vão determinar que eu... Tá, olha, dane-se, o jeito que você escolheu o seu grupo, não posso nem utilizar isso para conversar no bar, tá? Então é esse cuidado que você tem que ter como você seleciona, tá? E o último, que é a amostragem por cotas, último não, né? Algum desses que eu coloquei, que é busca ter elementos de todos os estratos na população. Então eu quero ter homens, mulheres, pessoas casadas, solteiras, só que eu não escolho os elementos de forma aleatória. Então eu quero conhecer como que os estudantes da ESAM aprendem. Então eu quero ter homens, mulheres, pessoas com dificuldade, pessoas com facilidade. Então eu quero ter esses estratos. Só que eu não escolho as pessoas aleatoriamente. Eu vou lá e pego as pessoas que eu quero, faço ela de forma intencional. Tá? Percebam que é o seguinte, esse aqui, né, esses dois e esses dois, eles são técnicas de agrupamento, de como que eu facilito o meu trabalho. Mas você selecionar a pessoa vai ser intencional ou aleatória. Você até pode, se você pega por cotas e faz uma amostragem aleatória, você está na estratificada. Entendeu? Então, como você pega o elemento que tem que ser aleatório? Se você divide em grupos, não é problema. Agora, como você pega o elemento? Então, você falou assim, olha, eu estratifiquei, eu quero mulheres e homens. Só que como que eu escolho? Eu peguei uma lista, eu fiz um sorteio aleatório, fiz um sorteio sistemático? Não, eu peguei ela e as 3 colegas dela. Então, peraí, sabe? Outras pessoas não teriam possibilidade. Então, eu quero saber o resultado de quem fez os exercícios aqui na sala. Então, eu poderia utilizar vocês como sendo a minha população, vou falar, não, vocês são uma amostra. Porque quem não veio hoje não teve chance nenhuma. Então, como é que seria uma pesquisa aleatória nesse caso? Eu teria que pegar uma lista de todos os alunos e fazer um sorteio e falar, olha, você, a Amanda, você fez exercício? Não. A Jaqueline, eu não fui na aula, mas ela teve a possibilidade de participar da amostra. Tá? Então é essa característica de todos estão possíveis da amostra ou não. Tá? E aí isso vai dar a possibilidade de você ter um viés, e se você tiver um viés você não pode generalizar, ou você tem que tomar cuidado na generalização, ou não ter um viés, e aí você pode generalizar tranquilamente. Ok? Então tá, vamos agora para o intervalo.